Um imponente aniversariante da Zona Norte de São Paulo. O Campo de Marte completou hoje 98 anos de fundação. Um aeroporto que ajudou no desenvolvimento da aviação no Brasil. Polícia Federal realiza a 10ª fase da Operação Zelotes. Entre os investigados, pessoas ligadas ao PT e ao PSDB. Em Joanesburgo, na África do Sul, o presidente Temer defende maior abertura comercial para o Brasil entre os participantes do BRICS. E hoje é quinta-feira, dia de dica cultural aqui no Jornal da Gazeta, edição das 10. Destaque para a estreia do esperado Missão Impossível, efeito Fallout, com Tom Cruise. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo PDT. Hora do Voto, neste domingo, 11 da noite. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Podemos Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Inveja, olho gordo, mal olhado. Como afastar essas energias da nossa vida? No Todo Seu de hoje, o líder xamânico Vitor Hugo França mostra que as plantas e as pedras podem ajudar. Descubra os sabores irresistíveis da culinária rústica. Eu ainda bato um papo super gostoso com os atores Marcelo Valle e Suzana Ribeiro. Fica comigo para conferir. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando, vem. Boa noite. Olá, boa noite. Problemas na distribuição da vacina contra a meningite já causam desabastecimento. Pois é, não há estoque do produto em alguns postos aqui de São Paulo e também de Guarulhos. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo alega que só recebeu 16% do volume esperado para julho e que isso comprometeu a imunização, mesmo a Secretaria remanejando doses de postos com menor procura. Já a Prefeitura de Guarulhos diz que também recebeu bem menos e que não tem mais vacina contra a meningite no estoque. Segundo o Ministério da Saúde, o problema foi com o fabricante, que é a Fundação Ezequiel Dias, que fica em Belo Horizonte e que teve dificuldade na produção. A meningite é uma inflamação nas membranas que envolvem parte do cérebro. É uma doença que pode deixar sequelas graves, entre elas a paralisia e a surdez. O Ministério da Saúde garante que a distribuição da vacina será normalizada em agosto. E hoje, sociedades médicas brasileiras lançaram um manifesto para alertar a população sobre a necessidade da vacina diante da real possibilidade do retorno da poliomielite e do sarampo no Brasil, segundo os médicos. A campanha nacional de vacinação contra a polio e o sarampo acontece no mês que vem, de 6 a 31 de agosto. A facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, tem planos de atacar fóruns de todo o país para roubar armas guardadas pela Justiça. A informação é da Folha de São Paulo. O Jornal da Gazeta teve acesso à denúncia que aponta alguns dos criminosos responsáveis pelo planejamento dos assaltos.
Entre eles está Wanderson Pessoa Emereciano Lima, que se intitula líder do primeiro comando da capital na região da Grande São Paulo. Em conversas gravadas pela polícia, que fazem parte da denúncia do Ministério Público de São Paulo, Wanderson cobra informações sobre os fóruns de Roraima e Amapá. O objetivo dos criminosos seria conseguir armas para a organização. Na conversa, Wanderson diz: expliquei para os parceiros lá, bati no Salveiro, bati na geral da capital, geral da rua, expliquei para os parceiros que o trampo dos fóruns é determinação. O barato tem que acontecer, tá ligado, meu? Segundo a reportagem, apesar da prisão de Wanderson no ano passado, o plano de ataque aos fóruns está em andamento e pode ocorrer a qualquer momento. As gravações com os diálogos entre os criminosos fazem parte da Operação Echelon, feita em parceria entre a Polícia Civil, o Ministério Público e a Secretaria de Administração Penitenciária. Mais 2 homens suspeitos de estarem no veículo de onde partiu os tiros que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, tiveram as prisões preventivas decretadas pelo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. William da Silva Santana, o William Negão, e Renato Nascimento dos Santos, o Renatinho Problema, foram identificados a partir do depoimento de uma testemunha-chave do crime que está sob proteção policial. Com as prisões decretadas hoje, já chegam a 3 o número de pessoas identificadas por participação nos assassinatos em 14 de março. O último identificado foi o ex-PM Alan de Moraes Nogueira, preso na terça-feira. Ele é apontado como um dos homens que estava dentro do carro que abriu fogo contra a parlamentar na noite do crime. Mas ele foi preso por envolvimento em um outro crime, um duplo assassinato cometido pela milícia da qual faz parte na zona oeste do Rio de Janeiro. Polícia Federal realiza a 10ª fase da Operação Zelotes. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco, além do Distrito Federal. Deflagrada há mais de 3 anos, esta deve ser a última etapa de investigações sobre corrupção no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Entre os suspeitos está Roberto Gianetti da Fonseca, ex-diretor da Fiesp. Entre os alvos estão o ex-secretário de Comércio Exterior do governo Dilma Rousseff, Daniel Godinho, e o empresário e economista Roberto Gianetti da Fonseca, presidente da Cadunas Consultoria, que funciona neste prédio no Itaim Bibi, em São Paulo. Roberto Gianetti é ligado ao PSDB, é próximo ao pré-candidato tucano à presidência da República, Geraldo Alckmin, e atuava como coordenador-geral do plano de governo do candidato João Dória, que concorre à vaga pelo Palácio dos Bandeirantes. Gianetti deixou hoje a campanha de Dória, alegando que vai se dedicar à sua defesa nas investigações da Zelote. Ele e Godinho negam qualquer irregularidade. Uma das empresas investigadas na operação de hoje é a Paranapanema, com sede aqui em Santo André, no ABC Paulista. Segundo as investigações, a siderúrgica é suspeita de corromper agentes públicos e privados para manipular julgamento no CARF e, assim, evitar o pagamento de impostos, que, somados com as multas, chegam a 650 milhões de reais. Ainda de acordo com as investigações, a Paranapanema contratou a consultoria da Caduna quando enfrentava processo no CARF. Gianetti teria recebido pagamentos de 2 milhões e 200 mil reais para favorecer a empresa. Durante a coletiva de imprensa em Brasília, o procurador Frederico Paiva levantou dúvidas sobre a prestação de serviços da consultoria do economista. Vai se alegar que a consultoria foi feita, a consultoria foi realizada, mas a gente não encontra nada, né? Uma reunião, um relatório, né? Nada concreto. Ele destacou ainda que esta deve ser a última ação policial dentro da Operação Zelotes e que as investigações serão encerradas. A primeira fase foi deflagrada em março de 2015. A operação investiga esquemas de sonegação fiscal no país. Grupos atuavam junto ao CARF, órgão ligado ao Ministério da Fazenda, para reverter ou anular multas. O esquema ilegal teria causado um prejuízo de 19 bilhões de reais aos cofres públicos. As 10 fases da operação resultaram em 20 denúncias.
A empresa Paranapanema disse que não foi oficialmente notificada, mas destaca que repudia atos de ilegalidade e conta com rigorosas políticas de controle e conformidade que têm sido permanentemente aprimoradas. O doleiro Carlos Alexandre de Souza Rocha, conhecido como Ceará, disse hoje em depoimento à Polícia Federal que um dos principais delatores da Operação Lava Jato, também doleiro Alberto Youssef, trabalhou para o narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca. O doleiro Ceará foi preso pela Polícia Federal em maio, após a deflagração da Operação Efeito Dominó contra a lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas. Em depoimento à Polícia Federal, que o site UOL teve acesso, Ceará voltou a afirmar que Alberto Youssef, um dos principais delatores da Lava Jato, trabalhava desde 1992 para o narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, conhecido como o embaixador do tráfico internacional de drogas. De acordo com o depoimento de Carlos Alexandre de Souza Rocha, Youssef não mencionava as relações com o narcotraficante e evitava contato com ele, mas que tinha uma conta corrente direta com o Cabeça Branca, que era apelidado também de Rocky ou Lutador, referência ao personagem vivido por Sylvester Stallone nos cinemas. Alberto Youssef firmou um acordo de delação premiada com a Lava Jato e teve todas as penas contra ele suspensas em troca de informações que pudessem ajudar nas investigações sobre corrupção. Ele não mencionou a suposta ligação com o traficante Cabeça Branca e, se ficarem comprovadas as denúncias de Ceará, ele pode ter o acordo suspenso, segundo a Procuradoria-Geral da República. As penas contra Youssef somam mais de 100 anos, mas ele obteve liberdade após firmar a delação e cumpriu apenas 3 anos de prisão. Após muita articulação política, partidos do chamado Centrão definem apoio à candidatura de Geraldo Alckmin, do PSDB, na disputa presidencial. À mesa, durante o evento em Brasília, os líderes do bloco, formado por 5 partidos, DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade, bateram um martelo pelo tucano. Seria fácil vir para um pré-candidato se eu estivesse em primeiro lugar, se eu tivesse disparado nas pesquisas, mas não. Estão vindo por convicção de que nós temos que estar juntos. Mas antes do consenso em torno de Geraldo Alckmin, o bloco quase rachou. Uma parte do chamado Centrão tentou costurar alianças com Bolsonaro, do PSL, também com Ciro Gomes, do PDT. E uma outra ala chegou a conversar com o PT do ex-presidente Lula. Junto com o apoio, o Centrão entrega a Geraldo Alckmin preciosos minutos na televisão, numa campanha eleitoral que será mais curta, de apenas 35 dias no primeiro turno. O TSE ainda vai estabelecer os tempos dos partidos e coligações. Um dos critérios será o tamanho das bancadas na Câmara. O PSDB sozinho teria cerca de 6 minutos por dia. Com o Centrão, terá quase 15 minutos a mais. A estimativa é de que a chapa de Alckmin pode abocanhar quase 40% do tempo total da propaganda de TV. Espaço garantido, porém ainda sem vice. O empresário Josué Gomes, do PR, o preferido do bloco, não aceitou a vaga, alegando questões pessoais. Com dificuldade para chegar a um acordo, líderes do Centrão pensam em fazer uma lista com nomes de cada legenda para Alckmin escolher. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. O conforto do estúdio de televisão de um aliado, o coronel, o cangaciro, dá uma entrevista e diz: eleito presidente, vou colocar os juízes e os promotores na caixinha deles e soltar o Lula. Fui no dicionário do Aurélio, depois no dicionário do Weiss e vi que caixinha na gíria é propina. Ele quis dizer que os juízes e os promotores... Não vamos dizer o que é que ele quis dizer. Eu sei o que ele não quis dizer. O que ele não quis dizer é que depois que ele viu a confusão que deu, a idiotice que ele falou, veio correndo para São Paulo, no apoio do partido dele, o PDT, ao governador Mário França, e dizer que, olha, eu não quis dizer isso, eu quis mudar o sistema, a estrutura jurídica, coisa nenhuma. Ele quis dizer exatamente isso,
o que ele falou é a exata tradução do que ele acha que pode fazer. Ele não tem nenhum apreço pelo Estado de Direito, ele não tem nenhum respeito pelo eleitor e não tem respeito também pela nossa inteligência quando tenta transferir as besteiras que diz a uma intriga, ao problema da imprensa, à mídia vendida. Ora, Coroné, que é isso, Coroné? O fato de ter nascido em São Paulo e não em Sobral, onde a sua família domina, não o torna uma pessoa civilizada. Quem lhe disse? Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Até? De acordo com o jornal O Globo, a Polícia Federal sabe que ao menos 3 testemunhas confirmaram a ligação entre a empresa do Coronel Lima, amigo do presidente Michel Temer, e a Rodrimar. Com essas informações, já seria possível traçar a rota da suposta propina entregue a Temer. O inquérito dos portos investiga se o presidente favoreceu a Rodrimar ou outras empresas por meio de um decreto que prorrogou o prazo de concessões do setor portuário. Segundo o jornal O Globo, no último dia 17, Gabriel de Carvalho Jacinto admitiu à polícia que abria empresas inativas para vendê-las a empresários brasileiros e que entregou uma delas à Eliland do Brasil, a empresa do Coronel Lima, a Argeplan. A polícia descobriu a existência de um contrato que teve duração de 10 anos entre a Eliland do Brasil e a Rodrimar. Jacinto contou que entregou o controle da Eliland a um sócio do coronel, o empresário Carlos Alberto Costa. Nas buscas realizadas na Operação Scala, deflagrada no fim de março, a Polícia Federal encontrou papéis da Rodrimar e do Porto de Santos na casa de Costa. A reportagem afirma que Jacinto saiu formalmente da Eliland no ano de 2000 e indicou Almir Martins para administrar a empresa. Martins é contador de Costa na Argeplan e já atuou em campanhas eleitorais de Michel Temer em 1994, 98, 2002 e 2006. Em maio, ele disse à Polícia Federal que a Eliland somente possuía contrato com a empresa Rodrimar. O presidente Temer nega ter beneficiado a Rodrimar e ter recebido propina da empresa. E o presidente Michel Temer continua em Joanesburgo, onde participa da 10ª reunião da cúpula dos BRICS, o bloco de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No discurso, o presidente brasileiro defendeu maior abertura comercial entre os países. Hoje, Temer se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping e pediu o fim da sobretaxa ao frango in natura e do açúcar brasileiros, que tem prejudicado o intercâmbio comercial entre os dois países. Só no caso do frango, a sobretaxa chega a mais de 38%. No discurso, Temer defendeu maior abertura comercial e citou a aproximação do Mercosul com a União Europeia, em um acordo que, segundo ele, nunca esteve tão perto de concretizar. Só somos competitivos quando somos abertos. Abertos a insumos mais sofisticados, a tecnologias mais avançadas, a ideias mais arejadas. Abertos, enfim, a mais investimentos e a mais comércio. A União Europeia e os Estados Unidos anunciaram uma série de medidas para evitar uma guerra comercial. Os negociadores concordaram com a imposição de tarifas recíprocas para os setores da agricultura, indústria e energia, mas sem especificar a dimensão dessas novas regras. Um acordo exclui os automotores e uma nova tarifa vai ser instaurada pelos Estados Unidos sobre automóveis importados. Essa taxa é considerada um problema para a Alemanha, onde a indústria automobilística emprega mais de 800 mil pessoas. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o presidente americano Donald Trump anunciaram que vão trabalhar juntos para reformar a Organização Mundial de Comércio. Poucas horas antes, o presidente chinês Xi Jinping alertou Trump que ninguém sairia vencedor da guerra comercial iniciada por Washington, o que desencadeou represálias de vários países contra produtos dos Estados Unidos. O aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, completou hoje 98 anos. O destino da área, que vem sendo disputado pelo governo federal e o município, ainda é incerto.
Quem vê tanto sobe e desce de helicópteros e aviões talvez não se dê conta de que, apesar de pequeno, o Campo de Marte chega aos 98 anos como o 5º aeroporto mais movimentado do país. Uma história que começou no dia 26 de julho de 1920, com a inauguração da pista e deste hangar aqui atrás, construídos para receber a Escola de Aviação da Polícia Militar, na época chamada de Força Pública. 12 anos depois, durante a Revolução de 1932, o Campo de Marte foi bombardeado pelas forças federais, porque pilotos baseados aqui lutaram com os paulistas contra o governo de Getúlio Vargas. Sócios antigos na década de 30 do Aeroclube de São Paulo, que foram voluntários da Força Pública como instrutores e inclusive participaram da Revolução Constitucionalista, o Camargo, por exemplo, que chegou a voar para a Força Pública na defesa dos interesses constitucionalistas na época. Após o conflito, por determinação do presidente Getúlio Vargas, a área de 2.100.000 metros quadrados passou a ser propriedade do governo federal. Uma disputa judicial entre o município e a União que se arrasta há décadas. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução da área à prefeitura, mas o governo federal recorreu e o processo aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal. 406.000 metros quadrados foram devolvidos à administração municipal no ano passado. O plano da prefeitura é criar no terreno um parque e um museu. Um projeto de 250 milhões de reais, que ainda está em estudo. O fim das operações do aeroporto chegou a ser cogitado pelo ex-prefeito João Dória. Ideia que não agrada muito por aqui. Uma aviação executiva ela tem que estar próxima do usuário, né? E se você transportar isso daqui para o interior, para Campinas ou outros lugares, ela perde a agilidade. O Campo de Marte recebe em média 70.000 pousos e decolagens por ano, com cerca de 120.000 passageiros. Os 23 hangares em operação abrigam em torno de 500 aviões e helicópteros. Também funcionam aqui pelo menos 3 unidades da FAB e o destacamento aéreo da Polícia Militar. Na Nicarágua, o número de mortos nos conflitos entre oposição e governo supera os 440. De acordo com o relatório preliminar da Associação Nicaragüense dos Direitos Humanos, a capital, Manágua, principal centro dos protestos contra o governo de Daniel Ortega, teve o maior número de vítimas. As manifestações contra Ortega no poder desde 2007 começaram em 18 de abril, depois de um decreto de reforma da Previdência Social. O projeto foi retirado, mas os protestos continuaram e foram violentamente reprimidos. As investigações sobre o assassinato da estudante brasileira Rainéia Gabriele Lima, de 30 anos, continuam. O namorado dela, que estava no carro que foi metralhado, é considerado uma testemunha importante para o caso, mas está desaparecido. O presidente Michel Temer falou sobre o caso e afirmou que o governo brasileiro está em contato com as autoridades nicaragüenses e que providências estão sendo tomadas diariamente para esclarecer o caso. E o secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, informou que o corpo de Rainéia foi liberado após perícia realizada no Instituto de Medicina Legal de Manágua, capital da Nicarágua. O governo da Grécia suspeita que os incêndios que consomem a região oeste da capital, Atenas, têm origem criminosa. O fogo já deixou 82 mortos. O governo afirmou que imagens de satélite mostram que os 13 focos de incêndio começaram ao mesmo tempo em Atenas. Mais de 30 corpos ainda não tiveram as identidades confirmadas, já que as altas temperaturas dificultaram o reconhecimento visual, além de destruírem o material genético. O governo grego anunciou uma série de medidas de emergência para os afetados, que vão desde o pagamento de indenização pela perda de familiares e domicílios até a isenção no pagamento de energia elétrica ou o aumento de pontos para os exames de ingresso na universidade. Um fundo especial também será criado para financiar a reconstrução dos edifícios destruídos. O orçamento inicial será de 40 milhões de euros. No futebol brasileiro, o Palmeiras anunciou agora à noite seu novo técnico, Luiz Felipe Scolari. Ele vai substituir Roger Machado, que foi demitido nesta madrugada após a derrota do time para o Fluminense. O contrato será até 2020.
Felipão é velho conhecido da torcida alviverde. Ele tem 2 passagens pelo clube entre 1997 e 2000 e de 2010 a 2012 e 5 títulos. Após a Copa de 2014, em que perdeu por 7-1 para a Alemanha na semifinal, o treinador trabalhou ainda no Grêmio e no Guangzhou Evergrande da China, que deixou no fim do ano passado. E pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo, o único paulista em campo nesta noite, foi derrotado pelo Grêmio por 2-1. Bem, este é um dos meses de julho mais secos para São Paulo e quentes também, né, Gabriel? Olha, tá difícil, viu? Bem, agora na região da Paulista faz 17 graus. E hoje completamos 100 dias sem chuvas significativas aqui na capital paulista. Até agora só tivemos chuviscos bem pontuais. E responde pra gente, Mariana, o tempo vai ficar assim até o final de semana? Fica assim, Gabriel e Luciana. Você em casa que já está planejando o final de semana, pode contar com o tempo firme, ensolarado e quente aqui na capital paulista, viu? Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 13 graus e máxima amanhã à tarde na casa dos 28. Aí no sábado e no domingo, os termômetros à tarde batem na marca dos 29 graus. Nem dá para acreditar que estamos em pleno inverno. Bom, já sabemos como será o tempo. Agora é hora de saber o que está acontecendo de interessante na cidade e já programar o fim de semana com as nossas dicas. Quem gosta de decoração não pode perder os últimos dias da Casa Cor, a maior mostra do gênero na América Latina. Em sua 32ª edição, o tema Casa Viva é representado em 81 ambientes espalhados em 25 mil metros quadrados. Até domingo, o ingresso custa R$ 180. A Copa acabou, mas o Museu do Futebol faz questão de relembrar os tempos de glória da seleção canarinho. Em A Primeira Estrela, fotos, vídeos e locuções interativas contam a trajetória campeã do time de Pelé, Zagallo, Garrincha e companhia. Até setembro. Considerado por alguns o melhor longa da franquia de ação, Missão Impossível Efeito Fallout estreia hoje com Tom Cruise fazendo, como sempre, várias cenas de ação dispensando o uso de dublês. Dessa vez, ele precisa resolver problemas do passado ao lado de um agente da CIA, interpretado por Henry Cavill. Mas para quem quer ficar longe do cinema comercial, a dica é a 13ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Serão exibidas 77 produções atuais de 11 países da América Latina e Caribe. A programação está disponível no site festlatinoSP.com.br. Bom, programação para todos os gostos, né, Luciana? Com certeza. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Boa noite para você também. E assista agora o programa Todo Seu com o Rony Fon. Até amanhã. Neste domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Assista agora, Todo Seu.